Isso é uma palavra de Deus? Então você vai ficar feliz de eu ler a Bíblia, amém? Então você vai ficar muito feliz de eu ler bastante a Bíblia, amém? Porque o texto é longo. Então, sei que você... Mas eu quero usar do texto que nós vamos ler em 2 Reis, começa o capítulo 6, termina ali no início do capítulo 7. E eu preciso de todo esse contexto, toda essa porção, exatamente para que nós peguemos todos os detalhes e todo o contexto de tudo o que está acontecendo. Um texto muito rico, com bastante informação, e por isso nós vamos então usar de um texto um pouco mais alongado. Vamos lá, 2 Reis 6, 24, começa assim: Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército e cercou Samaria. Como resultado, houve grande fome na cidade. O cerco durou tanto tempo que uma cabeça de jumento era vendida por 960 gramas de prata. Como eu estou lendo na NVT, então as medidas estão convertidas. E 1/3 de litro de esterco de pombo por 60 gramas de prata. Um dia, o rei de Israel caminhava pelos muros da cidade. Uma mulher gritou para ele: "Ó meu senhor, o rei, por favor, ajuda-me." Ele respondeu: "Se o Senhor não a ajudar, o que eu poderei fazer? Não tenho alimento na eira, nem vinho na prensa de uvas." Mas depois o rei perguntou: "Qual é o problema?" Ela respondeu: "Esta mulher me disse: 'Vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu.' Então cozinhamos o meu filho e comemos. No dia seguinte eu disse a ela: 'Mate o seu filho para que comamos.' Mas ela o havia escondido." Marcelo, você tem certeza que é esse texto que nós vamos? Tenho. Quando o rei ouviu isso, rasgou as roupas, e enquanto ele caminhava pelos muros, o povo viu que por baixo do manto ele usava pano de saco junto à pele. Então o rei jurou: "Que Deus me castigue severamente se eu não separar a cabeça de Eliseu de seus ombros ainda hoje." Eliseu estava sentado em sua casa com as autoridades de Israel quando o rei mandou um mensageiro até ele. Antes, porém, que o mensageiro chegasse, Eliseu disse às autoridades: "O filho do assassino enviou um homem para cortar a minha cabeça. Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e não o deixem entrar. Logo ouviremos os passos do seu senhor atrás dele." Enquanto Eliseu ainda falava, o mensageiro chegou e comunicou a mensagem do rei: "Toda essa desgraça vem do Senhor. Por que devo continuar a esperar no Senhor?" Eliseu respondeu: "Ouçam esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a esta hora, na porta de Samaria, 6 litros de farinha fina custarão apenas 12 gramas de prata, e 12 litros de cevada também custarão apenas 12 gramas de prata." O oficial que auxiliava o rei disse ao homem de Deus: "Ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu, isso não poderia acontecer." Eliseu, porém, respondeu: "Você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma." Havia 4 homens com lepra sentados junto à porta da cidade. "Por que ficamos sentados aqui esperando a morte?" Perguntaram uns aos outros. "Morreremos de fome se ficarmos aqui, mas também morreremos de fome se entrarmos na cidade, pois não há alimento lá. Vamos sair e nos render ao exército sírio. Se eles nos deixarem viver, melhor. Mas se nos matarem, de qualquer maneira teríamos morrido." Ao anoitecer, partiram para o acampamento dos sírios. Quando chegaram às extremidades do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor havia feito o exército sírio ouvir ruído de carros de guerra e o galope de cavalos e os sons de um grande exército que se aproximava. Disseram uns aos outros: "O rei de Israel contratou mercenários hititas e egípcios para nos atacarem." Por isso fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos e tudo mais, e correram para salvar a vida. Estamos terminando. Quando os leprosos chegaram à extremidade do acampamento, foram de uma tenda a outra comendo e bebendo. Pegaram a prata, o ouro e as roupas que encontraram e esconderam tudo.
Por fim, disseram uns aos outros: isso não está certo. Esse é um dia de boas notícias e não contamos a ninguém. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Venham, vamos voltar e dar as notícias no palácio. Amém? Lemos até o capítulo 7, o verso 9. Toda a porção, ainda esse texto continua com alguns desdobramentos, mas nós iremos até aqui. Desde muito cedo, nós, assim, somos instigados a responder algumas perguntas. Talvez uma das primeiras perguntas importantes que nós respondemos, ainda pequenininhos, é mais ou menos assim: o que você quer ser quando você crescer? Interessante o que você quer ser. E aí a resposta, a depender da idade, geralmente é jogador de futebol ou bailarina. Se você já tem um pouquinho mais de idade, né? Médico, um astronauta, um bombeiro e por aí vai. Essa pergunta, ela é respondida no sentido de você apontar, né, qual será a sua ocupação, o que você fará. Tentando fazer uma relação de identidade com aquilo que eu faço. Então, quando eu crescer, eu serei um médico. E a pessoa vai se apresentar assim: eu sou um médico. Você já cresceu. E a pergunta que eu faria, e eu também, é: você se tornou aquilo que você gostaria? Talvez sim, talvez não. Mas fato é que aquilo que nós fazemos não define quem nós somos. Então nós iniciamos com essa perspectiva, imaginando que as nossas habilidades, as nossas possibilidades, elas podem, né, interferir ou elas nos formam e a nossa identidade, ela será firmada nisso. E você sabe que não. Tem médico que é gente boa, tem médico que é terrível, tem pessoas que trabalham com coisas muito simples, que são pessoas incríveis, sensacionais, agradabilíssimas, a outras pessoas, né, que são muito ruins de relacionamento. E muitas vezes pessoas fazem as mesmas coisas e são muito diferentes. Você já deve ter tido muitos professores, alguns você deve ter imaginado, você tem uma excelente memória, uma excelente recordação de outros, você diz: nossa, quero nem me lembrar dessa pessoa. Mas depois que nós respondemos o que você quer ser quando você crescer, a sensação que eu tenho é que a pergunta agora ela passa a falar muito sobre quando e quanto. E aí nós passamos a responder perguntas como: quando você irá se formar? Quando você irá se casar? Quanto você quer acumular? Quando você quer acumular o seu primeiro milhão? Quando você quer fazer uma pós-graduação? E começamos a falar sobre coisas que apontam para tempo, que apontam para quando e para quanto. Estas coisas, elas que falam sobre a passagem de tempo, elas não falam necessariamente de maturidade, mas elas falam sobre envelhecimento. Envelhecer é diferente de amadurecer. É extremamente possível, é absolutamente possível, uma pessoa já ter muitos anos de idade, mas não ter maturidade. Mas não saber lidar com seus dilemas, suas dores. Então, conforme o tempo vai passando, as duas perguntas você já respondeu, você disse, né? Quando eu crescer, você cresceu. E quem é você? Agora o tempo passou, eu estou envelhecendo, e a pergunta é: você já se tornou, né, o quem você realmente pode ser? Então eu queria dizer a você que há uma terceira pergunta, e é a partir dela que eu gostaria de estabelecer aquilo que nós vamos meditar nessa hora. Não é quem você vai ser quando você crescer, nem quando irão acontecer determinadas coisas na sua vida, mas quem
quem você quer ser. Veja, é diferente de o quê, de o quando e de quanto, mas quem você quer ser quando você amadurecer? Quero falar sobre os processos e as situações que nós vivemos em nossas vidas, que vão se somando e têm o potencial de gerar maturidade. Maturidade não tem a ver com idade. As indústrias, de produtos de beleza tentam fazer esse link, Não querem chamar as senhoras, as mulheres de velhas, de idosas, então diz assim, para mulheres maduras, Eu me lembro quando nós iniciamos Jovens Mais, o nome inicial era Jovens Maduros, as pessoas faziam assim, eu não sou desse traço não, isso é coisa de velho, Mas maturidade e idade não são necessariamente a mesma coisa. Porque maturidade fala de processos. Por exemplo, é possível ser muito jovem e maduro. Você já deve ter visto ou ouvido, de repente, um adolescente, um pré-adolescente, sei lá, seus 15 anos dizer, essa pessoa, para a idade que tem, é muito madura. Às vezes fazemos comparações, os meninos amadurecem mais tardiamente, as meninas amadurecem antes, enfim, é possível você fazer essa observação. Assim como você tem, é interessante, não sei se você já teve essa visão, é muito legal quando você planta uma árvore frutífera, por exemplo, uma laranjeira, um pé de laranja, e às vezes ele está lá bem pequenininho, e ele tem a sua primeira produção. Ele está bem pequenininho e tem ali uma laranja, é totalmente desproporcional, Aquele pé pequenininho, mas já produzindo os seus frutos, porque ele, em alguma medida, já está amadurecimento, ele está frutificando. Por que eu estou falando isso, E tomei esse texto como o fundamento, a inspiração daquilo que nós vamos refletir aqui, falar sobre maturidade e sobre processos. Nós vivemos um tempo presente, é assustador o que nós vemos como mais do que nunca, e isso sempre vai cada vez a pior, nos afastando, e a proposta do mundo é diferente da proposta da palavra de Deus. Então, por exemplo, o mundo, ele vai dizer hoje exatamente o seguinte, para mim e para você, assuma-se, independente do que estivermos falando, você deve se assumir, você deve assumir quem você é, você deve reconhecer quem você é, independente de que área nós estivermos falando. Não estou apenas falando, por exemplo, sobre sexualidade, é uma área que essa expressão é muito usada. Sim, você tem que se assumir, porque esse é você. Porque se você nasceu assim, significa que você é assim. Mas enquanto o mundo diz assuma-se, a palavra de Deus diz negue-se. E aí nós temos agora um conflito gigantesco. A Bíblia diz, negue quem você é. Negue seus desejos, negue suas inclinações, negue sua natureza. E o mundo diz, assuma, confirme, afirme. Por que lutar assim contra este seu pensamento, esta sua natureza, esta sua tendência? Se Deus te fez assim, é para que você seja assim. E esse é um pensamento que nos induz a pensar de que nós nascemos prontos, de que nós nascemos completos. Então, você já nasceu exatamente do jeito que você tem que ser. Então, simplesmente vai, se assuma. A Bíblia vai nos colocar exatamente o oposto disso. A Bíblia, ela nos apresenta a realidade de que nós temos uma natureza caída, afastada do Senhor. Que nós somos fruto do pecado original, isso nos deturpou, e é exatamente por isso que nós nascemos, como foi tão ministrado ontem aqui, ainda informes, ainda por viver tantas coisas, e a Bíblia diz, então você precisa rejeitar, negar, para se conformar a outra coisa.
E nós vamos entender que isto é a palavra de Deus. E para finalizar esse contraponto de assuma-se e negue-se, né, nós temos aqui a declaração. Por que você deve se assumir? Não, porque este é quem você é. E aí a pessoa vai dizer, não, mas a Bíblia diz que deveria ser de uma outra forma. E aí as pessoas vão dizer, mas as pessoas são diferentes. Você foi feito assim. Esta é a sua verdade. Esta é a sua realidade. E a sua verdade não é a verdade da pessoa do seu lado. Ou seja, cada um tem uma verdade. Mas aqui há um problema. Porque se cada um de nós tem uma verdade, existem muitas verdades. Ou, sobretudo, não existe verdade. Porque se tudo é verdade, qual é a verdadeira verdade, verdadeiramente verdadeira? Mas a palavra do Senhor, ela trata sobre isso em João, né, 14, 6, ela vai nos declarar, Jesus vai fazer uma declaração sobre esta multiplicidade de verdades. Ele diz, não, há um caminho. O mundo vai dizer que todos os caminhos levam a Deus. Se tem amor, não tem problema. Deus escreve certo por linhas tortas. Não, a Bíblia vai dizer, não, há um caminho. A Bíblia também vai dizer, há uma verdade, que está em uma pessoa, que é Cristo Jesus. E há uma única e verdadeira vida plena. Todas estas coisas em Jesus. Portanto, meus irmãos, nós estamos aqui eu queria, nessa introdução, oferecer a você uma base bíblica das razões por que eu e você precisamos constantemente questionar quem nós temos nos tornado, quem nós somos. O fato de termos sido criados como fomos, né? Alguém vai apresentar assim, mas se Deus nos criou de determinada maneira, por que nós deveríamos alterar isso? Porque Deus nos forma exatamente segundo a sua vontade, o seu propósito, porém, há aqui o elemento do pecado, da queda e da separação de Deus. Ou seja, queridos, nós não nascemos prontos, muito pelo contrário, a palavra do Senhor diz que nós já somos concebidos em pecado, estamos destituídos da presença, destituídos da glória de Deus, destituídos, afastados, mortos em nossos delitos e pecados. Se tem uma coisa que é uma realidade nas nossas vidas, não nascemos prontos. Mas nascemos cheios de tendências, cheios de vontades, estilos. Os nossos irmãos têm 4 filhos, eu tenho convicção de que eles são muito diferentes. A risada entregou, irmão, menos. Eu tenho também 2 filhos, e eles são absolutamente diferentes. A gente brinca lá em casa, a menina a gente empurra, o menino a gente segura. Porque ela precisa de uma ajuda para... Porque senão ela fica... Você quer brigar com ela? Você quer brigar com a Sara, nossa filha? Diz assim, você não vai estudar hoje à tarde, você vai sair e dar uma volta no quarteirão. Não, eu quero ficar... De verdade. O menino, a gente tem que chamar a polícia. Tragam esse rapaz para dentro de casa, ele precisa estudar. Vai estudar? Não, meu Deus, eu não nasci para isso. São totalmente diferentes. E aí nós como pais vamos olhar para essa situação e dizer assim, não, filhinha, você é perfeita. Evidentemente que há muitas coisas sobre nós e as pessoas que nós vamos dizer, veja, isso compõe a sua formação, seja ela física. Mas o fato é, querido, que nós podemos e devemos melhorar. E hoje, o que nós percebemos é que o mundo prega que nós não podemos interferir nas pessoas. Converse com um psicólogo sobre como ele está limitado a levar uma pessoa a questionar quem ela é, a avaliar e a
buscar uma mudança, uma transformação, porque é isso que nós estamos falando nesses dias, sobre transformação. O mundo, ele é absolutamente contrário a isso. Ele diz, não, vocês deveriam reafirmar quem as pessoas são, e não pregar que elas devam ser transformadas. Mas não é o que a palavra de Deus diz. Romanos 7:18 vai de maneira definitiva encerrar essa discussão, vai dizer assim: eu sei que em mim, isto é, em minha natureza, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo, quero fazer o bem, mas não faço, não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, descobri esta lei em minha vida: quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração, contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável! Uma outra versão diz: pobre homem que sou, quem me libertará desse corpo mortal? Uma outra versão vai dizer: quem me livrará do corpo dessa morte, dominado pelo pecado? Se eu e você precisamos de uma base, uma fundamentação bíblica para dizer, nós necessitamos de transformação, esse texto ele é muito claro. Mas o que é transformação? A transformação, ela vai além, né, de você simplesmente transicionar, você mudar algo, de você, né, lutar contra algo. A verdadeira transformação, ela necessariamente, ela precisa acontecer pelo poder do Espírito Santo, de dentro para fora, e ela precisa ir tão fundo que toque na nossa natureza. Eu gosto muito de um exemplo que diz o seguinte, que fala sobre, né, identidade. Você conhece o animal, o porco, né? Glória a Deus pelo bacon. Qual é a natureza do porco? A natureza do porco é, de maneira, né, geral, até existem uns porcos bonitinhos, rosinha, cheirosinho, mas assim, porco é aquele bicho meio porco, né? Que você solta ele no barro, você solta na lama, antigamente havia aqueles chiqueiros meio nojentos, né? Fica uma situação assim, estranha, né? Você pega um porco, tira o porco da lama, dá um banho no porco, lava a orelhinha do porco, narizinho, aquele rabinho, põe um pomponzinho, né? Um lacinho no bumbum, o porco fica lindinho. Aí você solta o porco e tem uma poça de lama lá na frente. Não dá 10 segundos, o porco está rolando na lama, dizendo, eu sou um porco. Porque está limpo, mas tem a natureza de porco. Mas qual é o poder do Espírito Santo nas nossas vidas? Ele troca a nossa natureza. O porco agora se vê, sei lá, como uma ovelha e diz, estou tão limpinho, a minha lã está tão bacana, essa lama não é mais para mim. Sabe, a gente fica muitas vezes, né, lutando contra a nossa natureza, dizendo a minha natureza, a minha natureza. Então por que nós não oramos a Deus dizendo, Senhor, mexe na nossa natureza, transforma a nossa essência, muda o que há dentro de mim. Vai muito além de comportamento, vai muito além do que você faz, passa a se tornar quem você é. E é por isso que a Bíblia diz que nós precisamos nos tornar parecidos com Jesus. Mas quem você é? E quem eu sou? E é por isso que eu li esse texto, que você ainda deve estar se perguntando, por que leu esse texto tão longo? Porque existem algumas situações que têm o potencial de revelar a verdade de quem nós somos. E estas, que poder chamar também de gatilhos, e estas situações são importantes, porque elas nos ajudam a olhar para dentro e a decidir, e a buscar em Deus, se queremos ser o que a nossa natureza nos convida a ser, ou se queremos ser transformados pela palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo. Amém por isso? Este texto, ele nos apresenta 4
eu vou chamar de verdades, que são pessoas. 4 tipos de pessoas muito diferentes, que estavam todas elas numa mesma condição, uma condição difícil. E aí eu quero dizer a você que tempos difíceis têm o potencial de extrair verdades do nosso coração. É por isso que tantas vezes o Senhor nos leva para o deserto. É por isso que tantas vezes o Senhor nos coloca em processos difíceis, porque ali, e eu estou muito feliz de poder falar aqui após o Dr. Jonatas, colocando ali, ontem ele nos disse tanto, aquilo que você entrega, aquilo que você assume, aquilo que você revela, isso pode ser redimido, isso pode ser transformado. Mas quer um jeito bom das coisas aflorarem, das coisas aparecerem, existem muitas formas, mas uma delas, talvez a mais válida, a mais assertiva é tempos difíceis. Esse texto fala de tempos difíceis. E fala de como as pessoas decidiram lidar com os tempos difíceis. E isso revelou as suas identidades. E isso é importante e necessário para que nós possamos, por fim, confrontar as nossas identidades. Primeiro grupo de pessoas que os tempos difíceis desse texto aqui revelou. Está no versículo 29, diz assim, uma mulher falando ao rei. Cozinhamos o meu filho e o comemos. Mas no outro dia, quando eu disse a ela, dê o seu filho para que comamos, ela o escondeu. Há pessoas que em tempos difíceis, que diante de situações difíceis, elas simplesmente se corrompem, se tornam parte do problema, na verdade, elas se tornam aquilo que potencializa os problemas. Há pessoas que quando enfrentam problemas, que quando enfrentam situações difíceis, que quando enfrentam tempos complexos, elas simplesmente se lançam, se jogam. E talvez nem percebam, mas não apenas aprofundam, mas revelam a pior face de um problema a partir de suas próprias vidas. Sabe quem são essas pessoas? As pessoas que diante de uma situação difícil, dizem assim, não tem jeito. Não tem como lutar contra. Não tem como remar contra a maré. Todo mundo faz. São pessoas que dizem assim, isso aqui é a lei da selva. Cada um por si. Todo dia sai um esperto e um trouxa. E eles vão se encontrar. Quem é você? Eu que não quero ser o trouxa. São pessoas que dizem, o mundo é dos espertos. São pessoas que diante das situações dizem, ei, não vale a pena lutar contra isso. É assim mesmo. Não tem comida. Não tem alimento. Estão todos com fome. Vamos morrer. Não, mas entre eu morrer e você morrer, eu mato você. E como você. E isso prolonga um pouco, isso resolve o meu problema. Você percebe, esse texto, ele é assim, de uma... vou passar rapidinho esse, porque você dá até aquela embrulhada, mas como podem, como pode uma pessoa, diante de uma situação como essa, uma mãe, entender que a solução do problema da sua fome era comer a carne do seu próprio filho. Há pessoas que em ambientes como esse, que em momentos como esse, e eu até quando nós estudávamos essa palavra, eu preciso não me focar nessa ilustração, porque ela é muito impactante, todos vão olhar para ela e dizer assim, não, mas eu estou longe disso. Mas quantas vezes, queridos, nós diante de tempos difíceis e olhando para as possibilidades aparentes que temos diante de nós, olhamos muitas vezes para uma que resolve o problema, independente de certo ou errado, e dizemos, é por aqui que eu vou. Eu estou feliz porque eu finalmente vou poder usar aqui uma ilustração que eu a vida toda soube que um dia eu iria usar e nunca tinha usado,
que é sobre o seriado americano The Walking Dead. Quem já assistiu The Walking Dead aí? Sabe do que se trata mais ou menos. The Walking Dead é uma série interessante. Bem interessante, apesar da minha esposa sempre achar ela idiota. Ela olhava para mim assim, eu não entendo como você assiste essa série. Olha só como que a premissa dela parece ser tola. É uma série de zumbis. Monstros que comem outras pessoas, que mordem as pessoas, e quando ele morde uma outra pessoa, ela era infectada e ela se tornava também um zumbi. Então você tinha pessoas ali, os protagonistas do seriado, que eles estavam o quê? Lidando contra os zumbis. O mundo está apocalíptico, está tomado de mortos-vivos, e nós precisamos sobreviver. E você começa a série imaginando, é uma série sobre zumbis. Mas logo, e bem logo, você percebe que a última coisa sobre o que ela trata é sobre zumbis, mas sobre pessoas. E logo você percebe que os monstros não são os zumbis, mas são os vivos. E as maneiras que eles entendem de encontrar formas de sobreviver. Então, se você tem um alimento, me dá o seu alimento. Se você não me der, eu te mato, mas eu pego o seu alimento. Se você encontrou um lugar para se esconder, eu preciso desse lugar. E se você não sair, nós vamos dar um jeito de te tirar desse lugar. Mas você logo percebe. Há uma determinada temporada que é muito interessante. Para sobreviver, as pessoas precisam se trancar numa penitenciária. E aquele é um lugar seguro. Presos naquele lugar. E todos os que estão do lado de fora, né, são um perigo. Vivos e mortos. Há pessoas que parece que decidem, né, que as suas naturezas caídas e corrompidas decidem viver uma vida do tipo Walking Dead. Faço o que preciso for para sobreviver. Faço o que preciso for para sair dessa situação. Mas é a sua natureza. E aí eu me pergunto, será que se aplica o que temos dito aqui, o jargão do mundo? Seja quem você é? Ou será que nós precisamos, diante de uma situação como essa, nos apresentar ao Senhor, né, e sondar nossos corações e buscar uma transformação? Há um segundo grupo dos que nós lemos ali. Os primeiros, os que se corrompem. O segundo, os que se omitem. Essas mulheres que acabaram de cometer essa atrocidade, no verso 27, elas falam com o rei e o rei lhes dá uma resposta diante dos reclames de uma dessas mulheres. O rei diz assim: se o Senhor Deus não ajudar você, como eu poderei ajudá-la? Com a eira ou com o lagar? No verso 31, o rei agora não apenas se omite, mas transfere a responsabilidade dessa situação. Que Deus me castigue se até o final do dia Eliseu, filho de Safate, ainda estiver com a cabeça sobre os ombros. Num outro momento ele manda um recado para o rei e diz: toda essa desgraça vem do Senhor, por que devo continuar a esperar no Senhor? Você percebe que em momento nenhum o rei se percebe como alguém que pode fazer alguma coisa? Está vendo isso tudo que está acontecendo? Não é culpa minha. Não é responsabilidade minha. Mas a pergunta é uma possibilidade minha? Diante de tudo aquilo que estava acontecendo, né, há uma diferença aqui entre ser minha culpa, responsabilidade, e uma possibilidade. O rei, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de fome, de cerco, aquelas mulheres haviam se revelado corrompidas, mas ele, omisso. Está ruim, está tudo muito ruim. Mas o que eu posso fazer? É culpa do Elias, é culpa de Deus. Se Deus não fez, como é que eu vou fazer? E sabe, aqueles que se corrompem se tornam a pior expressão do problema. Aqueles que se omitem perpetuam o problema. E às vezes,
estamos vivendo em nossas vidas situações tão desagradáveis, ruins. E talvez você não tenha conseguido se conectar com as mulheres porque elas eram ruins demais. Mas talvez agora você, quando olha para o rei, diz: pois é, quem sabe, vez ou outra eu posso ter um coração como esse. O que eu posso fazer? Tudo bem que é a minha vida, tudo bem que diz respeito a mim, mas acho que a culpa é tua. Eu me lembro de um dia de falar com uma pessoa, um líder, estava acontecendo uma situação que não estava legal, estava assim, havendo muita divisão entre um grupo de pessoas ali e tal, uma situação, e o líder, ele percebe que estava acontecendo aquilo, tinha toda uma situação muito, muito chata, muito desagradável, e ele fica muito bravo, e ele reúne as pessoas, e ele começa assim a dizer: mas isso aqui é um absurdo, veja, meu Deus, o que está acontecendo, como é que pode isso? De repente ele fala assim: ninguém vai fazer nada. Todo mundo olhou para o líder e falou assim: mas quem tinha que fazer? Era tu, cara. Ninguém vai fazer nada para você sair da condição que você está. De quem é a responsabilidade? Aos que se omitem, aos que se corrompem. Há um terceiro grupo nesta ilustração, e todos eles até aqui em nada ajudaram, só pioraram. As mulheres se tornaram aquilo que ilustra talvez um dos piores capítulos da Bíblia, tanto que nós, ao lermos, nossos estômagos se reviraram, dada a maldade que elas permitiram que aquele contexto chegasse. O rei, omisso, continuariam vivos por mais algum tempo, porque o cerco não se fecharia, e até que finalmente, mesmo a cabeça do jumento e a latinha com esterco de pomba acabasse, e todos morreriam de inanição, de fome, omisso. Mas há um grupo, que é o que está registrado no capítulo 7, verso 2, daqueles que em tempos difíceis perdem a fé. Diz assim o texto: porém o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será mesmo que isso poderia acontecer? O profeta trouxe uma palavra quando foi confrontado. O rei vai até o profeta, manda um recado, O profeta estava consciente. Aquela situação das mulheres foi terrível demais. Ele diz: nós vamos dar um jeito, e o jeito que ele resolveu vamos matar quem devia ter resolvido e não resolveu. Vamos atrás de Eliseu. Digam que nós vamos arrancar a cabeça de Eliseu. Porque é assim que eu acho que eu devo resolver esse problema. Transferindo a responsabilidade. Eliseu faz um decreto a partir do Senhor: amanhã, essa hora, não vai ser mais uma cabeça de jumento seca por muita quantidade de prata. As coisas vão voltar ao normal. As coisas, vocês verão aqui, pouco dinheiro será o suficiente para comprar comida de verdade. O oficial que estava auxiliando o rei olha para aquilo e diz assim: mas não vai mesmo. Porque está tão ruim, está tão enrolada essa situação, que nem Deus faz. Sabe aquela frase: nem Deus afunda o Titanic? Não, isso aqui não tem. Isso daqui, não tem como. Pior do que perder a fé, querido, é quando a gente se torna um ladrão da fé ali. Quando você, além de não crer, se torna alguém para quem as pessoas olham e dizem assim: ei, vamos buscar em Deus, Deus tem uma solução. Não, até amanhã essa solução não rola. O rei estava segurando no braço dele, olhou para ele e falou assim: você acha? Rei, tira o cavalinho da chuva, não vai rolar não. Não tem como. O profeta, ele ouve esse veredito dado por esse oficial, ele diz assim: pois é, pior que vai, você verá tudo o que vai acontecer, mas deixa eu te falar você não vai desfrutar. Porque quando você perde a fé, você perde de vista quem é Deus, e você deixa de semear, e você fatalmente não colherá absolutamente nada.
Sabe pessoas que em tempos difíceis abandonam a fé? Não tem como, porque assim, os meus concorrentes, nenhum deles é cristão, então assim, ou eu luto com as armas deles, ou não tem como. Não, porque eu estou buscando um relacionamento, mas eu estou procurando em Deus, e eu estou querendo andar segundo a palavra, então eu não me permito fazer o que determinadas pessoas, né, moças, por exemplo, se permitem. Eu entendo de me vestir de uma determinada forma, de comportar de uma determinada forma, de ter uma vida com determinados padrões, mas quando eu olho para o lado e eu vejo a concorrência, eu falo, não vai dar não. Como é que eu vou ganhar dessas que usam essas estratégias? Se eu não entrar nessa, eu vou ficar para trás. E esses muitas vezes somos nós que olham as situações, olham os problemas, e a nossa fé não alcança. Há pessoas que se corrompem, há pessoas que se omitem, há pessoas que perdem a fé. Porque o profeta, quando ele diz, você verá, não comerá, nós não lemos esse. Eu vou correr um pouquinho para frente, só para dizer o que aconteceu. Quando aconteceu o que aconteceu, quando a notícia chegou até a cidade, diz a história que esse mesmo soldado, ele estava na porta da cidade, e o povo, tão desesperado, saiu procurar o alimento e conferir se as notícias eram verdadeiras, que ele foi atropelado e ele foi pisoteado e morreu na porta da cidade. Ele soube, ele talvez tenha visto na mão de algumas pessoas os alimentos que eles estavam trazendo, mas não desfrutou, porque no momento de sofrimento não teve fé. Mas eu quero finalizar falando de um quarto grupo, que é diferente dos que se corrompem, dos que se omitem, dos que perdem a fé, que é o grupo daqueles que têm uma mente renovada, uma mente transformada. E é interessante, porque era o grupo mais improvável de todos os quatro. Então, vai dizer, 2 Reis 7,3, 4 homens leprosos estavam à entrada do portão da cidade. Eles disseram uns aos outros, por que vamos ficar aqui sentados até morrer? Sabe o que é interessante, gente? Sabe por que às vezes Deus nos leva a limites, tão limites, para que a gente não tenha nada mais a perder? Uma vez eu ouvi uma ilustração, era uma, se eu não me engano, um clássico, talvez Shakespeare. Não que eu tenha lido Shakespeare, mas eu vi, poderia ter lido também, não sou alfabetizado. Falei que eu sou burro, né? Eu vou refazer. Uma vez, eu acho que, se não me engano, era Shakespeare ou Dostoiévski, eu não me lembro. Ou Clarice Lispector, porque na dúvida tudo é da Clarice Lispector. Mas que dizia o seguinte, alguém foi sair, acho que era Shakespeare mesmo, acho que foi ouvir num filme, D'Artagnan. A pessoa foi sair de casa, e quando ela foi fechar a porta, ela foi virar a chave quebrou. E ela não pôde mais fechar, só que ela não tinha nada dentro de casa. Então quando a chave quebra, ela se preocupa, mas aí ela se lembra. Ela olha para dentro de casa e diz, poxa, é tão bom quando você não tem nada a perder, deixa a casa aberta. Ei, olha só, nós vamos morrer. Aqui é uma questão de tempo. Se nós sairmos da cidade, talvez a gente morra. Talvez não. Ficar aqui é certeza. Se nós sairmos da cidade e procurarmos ajuda e não nos ajudarem, sabe o que vai acontecer? Nada. Mas sabe o que tem chance de acontecer? Tudo. Então por que a gente não vai? Tem hora que a gente precisava ser mais leproso. Tem hora que a gente precisava olhar um pouco mais aquilo que temos nos apegado e achado que tem valor e dizer assim, na verdade, é só lepra. E está apegado e olhando, não, mas se eu sair aqui, eu preciso essa condição. E está preso, está segregado. Eles estavam na porta da cidade, eles não estavam dentro. Eles eram os que tinham mais motivos para estarem ali revoltados com aquela situação. Eles eram os que estavam em pior situação, porque quem estava na cidade, pelo menos estava dentro da cidade.
Eles, por conta da sua enfermidade, da sua lepra, não podiam sequer entrar na cidade. Bem, então o que a gente tem a perder? Sabe, queridos, às vezes esse é um bom conselho. E o que é que você tem a perder? Sabe, eu acho tão bacana o texto, né, em que Naamã vai até Israel para ser curado, tal, né, e aí eu acho que ele chega lá com toda uma imagem, um filme que ele deve ter assistido na sua cabeça, assim, eu vou chegar lá em Israel, o homem de Deus, ele vai fazer umas peripécias na minha frente, e ele vai me dar algum desafio do tipo assim, você precisa subir no cume do mais alto monte, lá tem um dragão de 3 cabeças, que protege um ovo azul, que atrás dele tem uma árvore mágica, e você vai pegar a folha mágica dessa árvore e vai fazer um chá, e quando você tomar o chá, você será curado da lepra. Poxa, seria sensacional, né? Nem o ChatGPT daria um roteiro tão... Só que aí o cara, chega um recado, não chegou nem o profeta, um menino, um piá, chega para ele e fala, ó, mandaram um recado para você o quê? Toma 7 banhos no rio. Qual rio? Aquele corguinho ali, ó. Não, você está de brincadeira. E aí olha o que o cara fala, e desde quando é assim que se faz um milagre? E o que é que o Naamã entende do milagre? Ele fala assim, gente, palhaçada, o cara está de brincadeira comigo, vamos voltar, organizar o exército, e na volta a gente vem aqui, passa o trator aqui. Vamos embora. O cara ficou louco. Aí diz que um outro piá, um carinha baixo escalão, só dá uma encostada no Naamã e fala assim, ô Naamã, se fosse aquela parada do monte, do ovo, você fazia, não fazia? Fazia, porque, né, ia ser mó massa. Então, já que é bem facinho, o que te custa? Ele para, olha e fala assim, não é que o menino tem razão? Pois é, não custa muito não. Fora o orgulho, o que é que você tem a perder se você tentar? Então vamos tentar pela fé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tibum, no 7. Rapaz, não é que era assim? Não é que esse que é o jeito que a gente é curado de lepra nessa terra? Não é tomando 7 banhos, é dando passos de fé. Quando você não tem mais o que perder, quando você se lança, quando Deus é tudo o que você tem, você descobre que Ele é tudo o que você precisa. Eles dão esses passos, e sabe, eu quero só fechar e concluir com isso, dizendo aqui que eles tomaram 3 atitudes, e as 3 são exatamente opostas ao que o primeiro, segundo e terceiro grupo fizeram. Eles tiveram uma mente renovada, não se entregaram ao problema, que é diferente dos que se corrompem, que se entregam ao problema, se tornam parte do problema. Eles disseram não. Eles poderiam dizer, ei, vamos invadir a cidade, estão comendo criança, vamos lá roubar umas crianças e vamos também, porque assim a gente vai morrer mesmo. Mas não. Vamos por um outro caminho. Fizeram o que estava ao seu alcance, depois aplicaram fé. O texto em 7,4 diz assim, se decidirmos entrar na cidade, há fome na cidade, morreremos lá. Se ficarmos aqui sentados, também morreremos. Vamos então para o arraial dos sírios, nos entreguemos a ele. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, apenas morreremos. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o que a gente pode fazer e vamos ver o que Deus vai fazer depois disso. Não perderam a fé. A gente pode se curar da lepra? Não. Tem comida? Não. Qual é a única coisa que a gente pode fazer? Se levantar e ir até lá os assírios. Então vamos fazer? E chegando lá, o que vai acontecer? Deus é que sabe. Ele está no controle de todas as coisas. E por fim, você pode ficar em pé? Eles se tornaram abençoadores. Pessoas que têm uma mente renovada, uma mente transformada. Diz o verso 9, então disseram uns aos outros, não é certo o que a gente está fazendo. Este é um dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos como culpados. Vamos anunciar isso no Palácio Real. Sabe isso que nós estamos desfrutando? Eles já tinham comido, diz o texto que eles tinham já
pego alimentos, recursos, roupa, prata, tinham escondido. Mas de repente eles olham para aquilo e falam: ei, quem somos nós? Por que foi que Deus nos abençoou? Por que foi que Deus me deu o que deu? Por que foi que Deus fez um milagre tão impactante nas nossas vidas? Será mesmo que isso deveria se restringir a nós? Porque essa é uma das características de uma mente renovada. Você entende que tudo aquilo que Deus te dá pode transbordar e se multiplicar na vida de outras pessoas. E este não foi um dia em que 4 leprosos foram salvos. Esse foi o dia em que uma cidade e um reino foram salvos. Porque pessoas que foram abençoadas se tornaram abençoadores. Quem somos nós em tempos difíceis? Quais têm sido os teus tempos? Em alguma medida, todos nós passamos. Talvez você esteja vivendo por tempos difíceis na universidade. Talvez tempos difíceis na vida financeira, no casamento. E aí tem todo tipo de possibilidade de lidar com o problema do casamento. Os que se corrompem: ah, é? Vai ser assim? Então você vai ver. E vão procurar fora o que exigem que haja em casa e não tem. Ou se omitem: esse é um problema seu. Ou perdem a fé e diz: é assim mesmo. Mas há aqueles que se levantam e dizem: ei, e se a gente só fizer o que estiver ao nosso alcance? E se a gente só decidir se levantar e... Querido, o mar se abriu, mas ele só se abriu quando o pé tocou na água. Lázaro saiu do túmulo, mas só saiu quando a pedra foi tirada. Jesus podia tirar a pedra, não tirou. Porque aqueles homens poderiam tirar a pedra. Só ele poderia ressuscitar Lázaro como fez. E então ele o fez. Mas ele não tirou a pedra. Quais têm sido... Quem tem sido você? Ah, esse sou eu. É assim que eu lido com os meus problemas. Assuma-se. Não. Negue-se. Negue-se. Mas para me tornar o quê? Mais parecido com Jesus. Eu não nego que somos diferentes. Temos temperamentos. Temos preferências. Que temos habilidades. Tudo isso, queridos, é absolutamente legítimo. Mas isso precisa estar nas mãos do Senhor. Isso precisa ser redimido pelo Senhor. De repente você é mais extrovertido. Você precisa ser esse extrovertido nas mãos do Senhor e usar isso para a glória de Jesus. Ah, você é mais calado. O que não dá é para a gente se corromper e dizer: ei, a gente vira a pior expressão do problema. O que não dá é para a gente ficar... não sei qual a sua idade, e eu não sei quantos aniversários tem determinadas dores ou situações. Mas e se você parar de achar que a culpa é do Eliseu, que a culpa é do profeta, que a culpa é do Senhor, e dizer: ei, o Senhor me colocou nesse lugar, eu sou o rei dessa casa, eu sou o rei desse lugar. O que é que eu estou fazendo para encontrar comida para esse povo? Não perca a fé. Não perca a fé. E eu queria que nós orássemos por uma mente renovada. Sabe, eu vi uma frase que eu achei bem bacana. É uma frase assim para falar sobre tempos difíceis. Olha que legal essa frase. O autor é desconhecido. Um sábio disse: assuntos difíceis treinam a mente. Exercícios difíceis treinam o corpo. Pessoas difíceis treinam o coração. Tempos difíceis treinam o espírito. Pastor, estou com todos aqui. Vai ser forte. Últimos Jovens Mais eu usei uma expressão, né? Nós somos o quê? Termômetro ou termostato?
A gente reage ou a gente transforma? O que é um termômetro? O termômetro aqui, exatamente agora, além de fazer 53 minutos que eu estou pregando, já acabou, marcam 22 graus. Um termômetro informa a temperatura, se quente ou fria, se você gosta de 22 ou não, acho que é lá fora, aqui dentro eu não sei quanto está. Mas um termômetro, ele registra o que está acontecendo. Então, se está calor, ele aumenta e mostra que está calor. Se está frio, ele baixa e mostra que está frio, e ele varia. O termostato é diferente do termômetro. O termostato, você vai até ele, e é nele que você determina qual é a temperatura que o ambiente vai assumir. E ele não marca, então, quanto está a temperatura, mas quanto ela deve estar. Assim somos eu e você quando estamos cheios do Espírito Santo. A gente para de variar. Se está tudo bem, está tudo bem. Se está tudo mal, está tudo mal. Se está quente, eu estou quente. Se está frio, eu tô... Mas quando o Espírito Santo é o termostato da nossa vida, a gente diz: ei, a temperatura é 22,5. E aonde eu colocar a planta dos meus pés? 22,5. Que em Fahrenheit deve ser 60 e pouco. Decida se conformar e reagir. Decida fazer. Decida crer. Decida dividir. São os 4 tipos de pessoas. O primeiro, decida se conformar. Não vou entrar no jogo. Decida fazer, saia da omissão. Decida crer. Ei, nós ouvimos há pouco, isso foi muito especial. Deus não está atrasado. E decida dividir. Vamos orar? Eu quero orar com você. Talvez os tempos estejam sendo difíceis. Deixa eu dizer para você algo. Não desperdice os tempos difíceis. É claro que seria hipócrita dizer: olha, tempos difíceis é uma coisa legal, uma coisa boa. Não. Eu somente queria dizer: não desperdice os tempos difíceis. A pior coisa que nós podemos fazer com um tempo difícil, um tempo de deserto, é jogar fora. E é não fazer dele uma bênção. O deserto na vida do crente não é um acidente, é uma agenda. Deus tem sempre um deserto para nos levar. É uma agenda. Mas quando a gente está lá, a pergunta a se fazer é: Senhor, como eu devo chegar do outro lado? Quem é a pessoa que vai chegar do outro lado? Nós temos falado nesses dias sobre uma mente renovada, uma mente transformada. É o que você quer? Você tem algo a se arrepender? Você está jogando o jogo do mundo? Vamos nos arrepender. Está se omitindo das responsabilidades? Perdeu a fé? Uma mente renovada. Senhor, nós nos apresentamos a Ti, Pai. Pai, nós nos apresentamos a Ti. Deus. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor tem usado pessoas difíceis, situações difíceis, momentos, Pai, difíceis. Todos eles, Deus, são oportunidades que o Senhor nos dá de exercitarmos a nossa fé, de vivermos uma transformação, de vivermos uma renovação. Pai, a única maneira de sermos mudados é se o Teu Espírito Santo, Deus, transformar e gerar em nós um novo espírito, regenerar o nosso coração, Pai, porque a nossa natureza, a nossa humanidade é, após essa palavra, Deus, se nada acontecer, retornar à lama e lá nos revirar, mas nós queremos uma nova natureza, que olha para estas coisas e diz: isso já não é mais para mim. O evangelho que me foi apresentado, a vida em Deus que me foi oferecida, é para me tirar desse lugar. Não é para maquiar, não é para estar todo sujo, eslameado por baixo e uma roupa limpa por cima, ou tomar um banho dia após dia, mas dia após dia desejar retornar a essa lama do pecado. Pai, muda a nossa natureza. O mundo vai dizer: assuma-se, reconheça, seja quem você é. Nós queremos ser parecidos com Jesus.
Nós queremos viver a vida que Jesus nos dá. Nós queremos ter os lares que Jesus tem para nós. Nós queremos ter os namoros que Jesus tem para nós, os casamentos que Jesus tem para nós. Nós queremos ter, Deus, a vida que o Senhor, plena, que o Senhor tem para nós. Custe o que custar. Ó Deus, continua, Pai, ministrando, continua, Deus, falando, Pai, que esta palavra se some ao que temos recebido nesses dias, ainda receberemos, Pai, porque nós cremos e queremos, Deus, sair daqui com a totalidade, com 100% daquilo que o Senhor preparou para nós, em nome de Jesus.